A Bíblia Etíope contém informações sobre Jesus que jamais foram reveladas ao mundo, ou talvez simplesmente não tenha sido permitido que fossem. Você já parou para pensar se a imagem de Jesus que nos mostraram desde a infância é realmente completa? Se o Jesus que conhecemos, aquele rosto sereno das pinturas renascentistas, os olhos suaves, a natureza gentil e perdoadora, é apenas uma parte da história, então para onde foi o restante? E se o Cristo original não era assim, quem foi que alterou essa narrativa? O mais perturbador de tudo é que existem relatos de uma versão que foi suprimida por quase 1700 anos. Uma versão que retrata não apenas um ser humano, mas algo grandioso, cósmico e completamente além da nossa compreensão. É aqui que um nome surge nessa história: Mel Gibson, o mesmo diretor que realizou A Paixão de Cristo. Gibson declarou abertamente que a ressurreição não foi uma cena simples, foi um evento cósmico, um evento que abalou não apenas a humanidade, mas a própria estrutura da realidade. Para verdadeiramente compreender Cristo, é preciso olhar além do tempo e do espaço, para lugares em que as pessoas comuns sequer pensam. As fissuras entre o céu e a terra, e aquele outro mundo sobre o qual muitos se sentem desconfortáveis até mesmo em falar. O que quase ninguém percebe é que essa visão já existe, não em Hollywood, não em Roma. Ela foi registrada por monges que viviam nas montanhas da Etiópia há mais de 1700 anos. Entre suas páginas há uma descrição de Jesus tão vívida, tão poderosa e tão diferente da imagem com a qual a maioria de nós cresceu, que o cristianismo ocidental a deixou de lado em silêncio. Eles não querem que você saiba a verdade. E se essa verdade for real, ela pode mudar sua perspectiva sobre Jesus para sempre. Por isso, fique até o final, porque as conexões reveladas no fim vão sacudir sua mente. Se você quer ver vídeos repletos de verdade assim, se inscreva no canal. Uma inscrição pode mudar tudo para nós. Bem, vamos começar com uma pergunta bastante simples. A Bíblia que a maioria das pessoas lê hoje em dia conta a história completa? A Bíblia que a maior parte dos cristãos no mundo ocidental conhece tem um número fixo de livros. A tradição protestante reconhece 66 livros, enquanto a tradição católica reconhece 73. Desde a infância, as pessoas são ensinadas que essa é a escritura completa, nada acrescentado, nada removido. Mas quando você olha para uma parte diferente do mundo, a Etiópia, a história muda de repente. Lá, a Bíblia contém 81 livros, e algumas tradições mais antigas acreditam que esse número chega a 88. Pense bem nisso. Não é uma diferença pequena. São livros inteiros a mais, textos que simplesmente não existem na Bíblia ocidental. Esses livros foram preservados durante séculos em uma língua antiga chamada Ge'ez. O Ge'ez não era apenas um idioma, mas um meio sagrado no qual as tradições religiosas etíopes foram escritas e conservadas. Vale destacar que a Igreja Etíope é uma das tradições cristãs mais antigas ainda em funcionamento no mundo, tão antiga que foi estabelecida ali antes mesmo de muitas partes da Europa se tornarem cristãs. A conclusão é clara: não se trata apenas de uma diferença no número de livros, é uma diferença na história inteira. Enquanto o mundo ocidental avançou com um cânone limitado, a Etiópia preservou textos completos, que foram desaparecendo gradualmente em outros lugares. Agora, a parte mais fascinante da história começa aqui, porque a questão não é apenas se esses livros extras existiram. A verdadeira pergunta é: como eles sobreviveram? Quando a Europa atravessava da Idade das Trevas, as circunstâncias eram muito diferentes. Impérios desmoronavam, guerras assolavam o continente, bibliotecas eram queimadas e o conhecimento desaparecia lentamente. Muitos textos religiosos e históricos antigos se perderam para sempre. Mas ao mesmo tempo, em um canto do mundo, na Etiópia, acontecia exatamente o oposto. Em mosteiros erguidos no alto das montanhas, instalados em penhascos íngremes e de difícil acesso, monges se dedicavam silenciosamente a um trabalho diferente.
Esses lugares eram tão remotos e isolados que os turbilhões do mundo exterior raramente os afetavam, especialmente quando a expansão islâmica começou a transformar o norte da África e o Oriente Médio após o século VII. A Etiópia se viu isolada. Mas esse isolamento se tornou a sua proteção. Nesses mosteiros de montanha, os monges copiavam textos antigos à mão, letra por letra. Não era uma tarefa fácil. Cada manuscrito levava meses para ser concluído. Sentados sob a fraca claridade das lamparinas a óleo, eles revisavam cuidadosamente cada palavra, garantindo que nada se perdesse. Esse trabalho continuou de geração em geração. Foi graças a esses esforços que certos textos foram preservados, textos que foram gradualmente desaparecendo em outras partes do mundo. Entre eles estavam o livro de Enoque, o livro dos Jubileus, a Ascensão de Isaías e os Macabeus. Esses não eram apenas textos religiosos, mas parte do pensamento cristão primitivo, outrora considerados sagrados. Agora que entendemos por que certos textos foram preservados na Etiópia, surge a próxima grande diferença, que é a própria imagem de Cristo. Na tradição ocidental, Jesus é frequentemente retratado como sereno, gentil e reconfortante, como um pastor que cuida do seu rebanho, que perdoa a todos, que encarna o amor e a paz. Essa imagem foi reforçada também pela arte renascentista. Um rosto claro, olhos suaves, uma presença acolhedora. Mas a imagem de Cristo na tradição etíope é bem diferente. Ali, ele não é representado apenas como um mestre bondoso, mas como um ser dotado de um poder cósmico imenso. Não se trata de uma luz suave, mas de uma radiância divina ardente, como um ser feito do próprio fogo. As descrições de sua forma nesses textos são impressionantes. Seus cabelos são descritos como brilhantes como lã, como se a luz do sol se refletisse neles. Seus olhos aparecem como chamas ardendo dentro de cristal, possuindo ao mesmo tempo profundidade e poder. Seu rosto é descrito como tão resplandecente que parece brilhar mais do que 1000 sóis. Isso não é apenas uma descrição de beleza, mas o sinal de uma presença diante da qual até os anjos se calam. Aqui, Cristo não é visto simplesmente como um mestre ou curandeiro, mas como um ser de autoridade, cuja presença influencia a própria realidade. Sua voz é descrita como ressonante, e sua forma não é apenas humana, mas cósmica. É aqui que Mel Gibson entra nessa história. Em 2004, ele realizou um filme chamado A Paixão de Cristo. Não era um filme religioso comum. O que o tornava especial era o fato de não ter sido gravado em inglês, mas em línguas antigas como o aramaico, o latim e o hebraico, para tornar a história o mais autêntica e histórica possível. O filme retratou as últimas 12 horas da vida de Jesus de maneira intensa e emocionalmente poderosa, desde sua prisão até a crucificação. Produzido com um orçamento reduzido, o filme arrecadou mais de 600 milhões de dólares em todo o mundo. Foi um enorme sucesso na época e, mais notavelmente, permaneceu durante vários anos como o filme com classificação restrita de maior bilheteria na história americana. Apesar do seu imenso sucesso, o próprio Gibson não considerava a história completa e afirmou em diversas entrevistas que A Paixão conta apenas metade da história. Segundo ele, a história de verdade começa depois disso, com a ressurreição. Para ele, a ressurreição não foi um evento simples, mas um ponto de virada fundamental que ainda não havia sido retratado adequadamente. Com esse pensamento em mente, ele continuou trabalhando por muito tempo em uma sequência. O nome oficial desse novo projeto é A Ressurreição de Cristo. Gibson acredita que essa sequência retratará um evento que nunca foi completamente representado nas telas e que poderá trazer a história inteira para uma nova perspectiva. O raciocínio de Mel Gibson se torna ainda mais interessante a partir daqui. Ele declarou claramente que seu novo filme não vai simplesmente retratar a história básica da ressurreição. Segundo ele, a narrativa não começará diretamente do momento em que Jesus é crucificado ou sai do túmulo,
mas muito antes, com a queda dos anjos. E isso significa que o alcance da história não se limitará à terra, mas se estenderá ao céu e aos acontecimentos ao seu redor. De acordo com Gibson, a ressurreição não foi um evento de um único lugar ou de um único momento. Foi um instante que repercutiu em diferentes níveis, como se algo tivesse se transformado em dimensões distintas. Ele disse em uma entrevista que, para retratar essa história com precisão, seria necessário ir a algum outro lugar, um lugar para onde os filmes normalmente não vão. E foi nesse contexto que ele proferiu uma frase que chamou a atenção de todos: "Você precisa ir ao inferno." Com isso, ele quis dizer que, para explicar essa história, seria necessário mostrar uma jornada entre o céu, a terra e o inferno. No podcast de Joe Rogan, Gibson explicou que estava trabalhando em 2 roteiros para o filme. Um deles seguia uma narrativa tradicional, direta e bem estruturada, do tipo que o público geralmente espera. Mas o segundo roteiro era completamente diferente, e foi assim que ele próprio descreveu, de forma bem humorada, como uma experiência semelhante a uma viagem psicodélica, uma jornada que ultrapassa os limites do comum. Nessa segunda versão, a história se transforma numa travessia cósmica onde anjos caídos, outros mundos e diferentes planos de realidade se encontram. Fica claro que Gibson quer retratar a ressurreição não apenas como um acontecimento histórico, mas como uma grande transformação cósmica. E o interessante é que o tipo de narrativa sobre o qual Mel Gibson fala já aparece esboçado em alguns textos antigos, preservados na Etiópia, especialmente em obras como a Ascensão de Isaías e o Livro de Enoque. Nesses escritos, Cristo é apresentado não simplesmente como um mestre caminhando pela terra, mas como um ser conectado a diferentes planos de existência. A Ascensão de Isaías descreve uma jornada pelos vários níveis dos céus. A descida de Cristo não é narrada diretamente nessa obra. O que ela mostra é ele descendo do alto através de cada nível, ocultando gradualmente sua verdadeira divindade para chegar à terra em forma humana. Isso sugere que sua existência não estava restrita a um único lugar, mas estava interligada com vários níveis ou dimensões. Da mesma forma, o livro de Enoque menciona poderes celestiais, anjos caídos e sua influência. Essas narrativas revelam uma figura escolhida que administra a justiça, sustenta a lei e enfrenta o mal. Esse confronto não se limita à terra, mas se estende aos céus e às dimensões a eles associadas. Se essas descrições forem consideradas em conjunto com a visão de Gibson, uma semelhança se torna evidente. Ele também quer retratar Cristo como um personagem que atravessa diferentes planos, encontra anjos caídos e cruza as fronteiras entre o céu e a terra. Sob essa perspectiva, André Floyd, a ressurreição deixa de ser apenas o retorno de um corpo à vida e se torna um evento que dissolve a distância entre esses mundos. É por isso que o pensamento de Gibson e os antigos textos etíopes parecem guardar uma semelhança tão grande, como se ambos oferecessem diferentes vislumbres da mesma história maior. O choque do livro de Enoque. Agora surge outra parte verdadeiramente surpreendente dessa história: o livro de Enoque. Não se trata de uma obra tardia. Acredita-se que suas porções mais antigas foram escritas por volta de 300 anos antes de Cristo, vários séculos antes do nascimento de Jesus, e esse livro menciona repetidamente uma figura misteriosa chamada o Filho do Homem. Não se trata de um ser humano comum, mas de uma figura descrita como justa, escolhida e dotada de autoridade divina. A descrição desse Filho do Homem no capítulo 46 de Enoque é bastante especial. Ali, sua cabeça e cabelo são descritos como brancos como lã, e junto a ele há um ser cujo rosto está repleto de graça e poder. Agora, se compararmos isso com o posterior livro do Apocalipse, especialmente o capítulo 1, versículo 14, as semelhanças são impressionantes.
O Apocalipse também descreve um ser com cabelos brancos como lã e olhos como chamas de fogo. Seus pés são descritos como bronze incandescente e sua voz ressoa como o barulho de muitas águas. Além disso, as palavras semelhantes a uma espada que saem de sua boca demonstram sua autoridade. Quando essas duas descrições são colocadas lado a lado, várias características parecem coincidir. Cabelos brancos como lã, olhos ardentes como fogo, pés brilhantes como bronze, uma voz poderosa e palavras repletas de autoridade. E essa semelhança é tão marcante que parece difícil chamá-la de mera coincidência. E o interessante é que a comunidade cristã primitiva conhecia bem o livro de Enoque. Enoque é citado de forma quase direta na Epístola de Judas, onde se fala do Senhor vindo com seu povo santo. Estudiosos da igreja primitiva, como Tertuliano e Ireneu, também mencionaram Enoque e o consideraram importante. Porém, no século IV, quando os concílios eclesiásticos começaram a definir o cânone bíblico, o livro de Enoque foi retirado da lista oficial. Isso significa que um texto antes amplamente conhecido e aceito foi sendo gradualmente posto de lado. O que torna tudo ainda mais misterioso é que não se tratava apenas de um livro antigo, mas de parte do pensamento original que mais tarde se decidiu excluir. Por que foi removido? A maior questão surge agora. Se livros como o livro de Enoque eram conhecidos e citados dentro da comunidade cristã primitiva, por que foram retirados posteriormente? E a razão não foi apenas uma divergência teológica. Era algo muito mais profundo do que isso. Os ensinamentos encontrados nesses textos eram diferentes do pensamento que mais tarde se tornou fundamental para a ordem institucional estabelecida. Esses escritos apresentam repetidamente a ideia de que os seres humanos não são simplesmente criaturas frágeis feitas de pó ou argila, mas sim filhos da luz, ou seja, uma centelha divina existe dentro de cada indivíduo. Junto a isso, surge outra ideia fundamental. O reino de Deus não está em algum lugar distante, mas dentro do próprio ser humano. A salvação não é algo obtido por meio de um sistema externo ou de um intermediário, mas sim um despertar interior. Isso significa que a salvação não representa apenas uma graça concedida por uma instituição, mas o reconhecimento da verdade que existe dentro de si mesmo. É aqui que o problema começa. Se a divindade já existe dentro de cada ser humano, por que alguém precisaria de um mediador para chegar a Deus? Se o reino está dentro, o papel das estruturas externas se enfraquece. E se a salvação é um processo de despertar, ela não pode permanecer sob o controle de nenhuma instituição. Essa ideia representava um desafio para a ordem institucional. Naquela época, a estrutura religiosa estava gradualmente se organizando, onde regras, rituais e hierarquias tinham grande importância. Nesse contexto, sugerir que cada indivíduo poderia descobrir a verdade dentro de si mesmo poderia ter enfraquecido esse sistema de controle. Por isso, ideias que defendiam uma conexão direta entre o indivíduo e o divino foram sendo gradualmente deixadas de lado. Essa decisão não era apenas uma questão de doutrina, mas também uma questão de manutenção da ordem. Assim, certos textos foram excluídos não porque fossem completamente estranhos, mas porque seus ensinamentos apontavam para uma direção em que o papel da instituição ficava reduzido. Agora surge uma questão mais profunda relacionada a isso, que é a verdadeira identidade do ser humano. Em alguns textos etíopes antigos, um ensinamento relacionado a Cristo aparece repetidamente. Você não é pó, mas luz. Isso pode parecer uma linha espiritual simples, mas seu significado é profundo. A teologia ocidental frequentemente enfatiza a natureza decaída da humanidade, ou seja, que os seres humanos são fundamentalmente fracos, pecadores ou incompletos, necessitando de ajuda externa. Nessa visão, a salvação é um dom que vem de cima, por meio de alguma provisão, graça ou intervenção externa. Mas alguns ensinamentos encontrados na tradição etíope oferecem uma perspectiva diferente.
Aqui, os seres humanos não são simplesmente feitos de argila, mas estão conectados à luz. Quando isso significa que cada pessoa já possui dentro de si um elemento divino, uma centelha que não apenas a sustenta, mas também lhe confere sentido. Nessa visão, a salvação não é uma recompensa externa, mas uma realização interior, à medida que alguém reconhece quem é e onde pertence. Portanto, a salvação é compreendida como um processo de despertar, no qual gradualmente se reconhece a própria natureza verdadeira. Agora, outro texto antigo esclarece ainda mais esse quadro, a ascensão de Isaías. Ele descreve uma jornada singular na qual o profeta Isaías percorre os 7 céus. Não se trata de uma história simples de subida e descida. Em vez disso, cada nível é descrito como um mundo separado em si mesmo. Os céus retratados nessa jornada não são feitos de pedra ou tijolo. São descritos como compostos de luz e energia, como se as estruturas ali não fossem objetos sólidos, mas de resplendor e vibração. Em alguns trechos parece que toda a atmosfera está viva, onde tudo se move como um fluxo de energia. Diferentes níveis de anjos também são visíveis, com responsabilidades distintas em cada nível. Nos primeiros níveis, encontram-se anjos que lidam com assuntos terrenos. À medida que se sobe, esses níveis tornam-se mais poderosos e radiantes. Quanto mais alto o nível, mais profunda é a luz e mais diversificado é o sistema. Isso pinta um retrato de uma estrutura na qual cada nível possui seu próprio papel. Esse mesmo texto também descreve a descida de Cristo, mas não de forma direta. Explica que, ao descer das alturas, ele não vem em toda a sua glória. Em vez disso, ele oculta gradualmente sua divindade à medida que passa por cada nível, permitindo que o mundo abaixo possa suportá-lo. Seu resplendor é muito intenso nos níveis superiores, mas conforme desce, essa luz vai diminuindo. Em cada céu, ele assume uma forma correspondente aos seres que ali habitam, para que possa ser reconhecido. Isso não é uma perda de poder, mas uma limitação deliberada dele. Quando finalmente aparece na Terra como uma criança em Belém, sua verdadeira forma cósmica não é visível. Exteriormente, ele parece completamente humano, enquanto sua natureza essencial permanece oculta. Esta ideia guarda uma semelhança interessante com o tipo de história que Mel Gibson tem evocado, onde Cristo atravessa diferentes níveis, cruzando as fronteiras entre o céu e a terra. Aqui também a narrativa não se restringe ao plano terreno, mas conecta múltiplos níveis da realidade, e a história chega agora a um ponto de virada decisivo no século IV. Antes disso, o cristianismo era uma fé difusa e isolada, vivida em comunidades e pequenos grupos, cada um compreendendo e praticando suas próprias formas particulares. Mas quando o cristianismo passou a contar com o apoio oficial do imperador romano Constantino, as coisas começaram a mudar. Deixou de ser apenas um movimento espiritual para se tornar uma estrutura integrada ao próprio império. Quando uma fé se associa a um império, os esforços para unificá-la também têm início. Foi justamente nesse período que diversos concílios da Igreja foram convocados com um único objetivo principal: determinar quais textos seriam considerados autoritativos e quais não seriam. Aos poucos, foi criada uma lista padronizada, que conhecemos hoje como o cânon. Nesse processo, alguns textos antigos e influentes foram descartados. Durante o concílio de Leodisa, em 363 d.C., obras como o livro de Enoque foram retiradas da lista oficial. Da mesma forma, escritos que falavam do divino presente no ser humano ou da experiência espiritual direta foram sendo gradualmente suprimidos. Essa mudança não foi simplesmente uma questão de divergências religiosas. À medida que o cristianismo se tornava um sistema organizado, a compreensão da salvação também começou a se moldar a essa estrutura. Se cada indivíduo pudesse se conectar com Deus dentro de si mesmo, o papel da orientação institucional poderia ser diminuído,
Por isso, os ensinamentos que apresentavam o caminho para a salvação dentro de uma estrutura sistemática foram priorizados, enquanto as ideias que apontavam diretamente para o despertar interior foram sendo deixadas de lado. A sobrevivência, e ainda hoje, apesar de tantas mudanças, decisões e tradições divergentes, uma coisa permanece notável: certas coisas nunca desapareceram por completo. Embora textos antigos tenham se perdido ou sido destruídos ao longo do tempo em muitas partes do mundo, alguns monges em regiões remotas da Etiópia os preservaram por séculos. Em especial, os manuscritos conhecidos como os Evangelhos Garma foram conservados num antigo mosteiro na região de Tigra. Os estudiosos os datam entre 330 e 660 depois de Cristo, o que os torna alguns dos manuscritos cristãos mais antigos ainda existentes no mundo. A singularidade desses textos não está apenas em sua idade, mas também em sua conservação. Eles foram mantidos dentro do mosteiro por séculos, sem que fosse permitido nem mesmo retirá-los de lá. A razão era preservá-los exatamente na mesma forma em que existiam desde o princípio. Geração após geração, os monges cuidaram desses manuscritos assim como uma família cuida de seu bem mais precioso. Essa tarefa não foi simples, mas para eles não era apenas uma responsabilidade, e sim parte da própria fé. Hoje, estudiosos modernos e especialistas em conservação estão se debruçando sobre esses manuscritos. Há esforços em andamento para preservá-los digitalmente, de modo que as pessoas possam consultá-los e compreendê-los no futuro. Esse processo também revelou que a Etiópia possuía uma rica tradição de pintura e produção de manuscritos naquele período. Numa época em que as condições para a arte e a escrita estavam em declínio em grande parte da Europa, essas tradições ainda viviam e floresciam na Etiópia. A imagem de Cristo também surge a partir de uma perspectiva diferente nesses manuscritos. Aqui ele é visto não simplesmente como uma figura histórica, mas como o verbo por meio do qual a ordem da criação se sustenta. Isso significa que sua influência não se limita a eventos, mas está conectada à própria estrutura que mantém o mundo em equilíbrio. Assim, textos guardados em mosteiros nas montanhas por séculos voltam a ser objeto de estudo e compreensão, e isso mostra que, embora a história possa ter mudado profundamente, algumas tradições com suas raízes permanecem vivas. Agora surge a questão do que está por vir. Porque essa história não é apenas sobre o passado, mas também sobre o futuro. O filme em que Mel Gibson está trabalhando, A Ressurreição de Cristo, tem lançamento previsto para 2027. Não será um único filme, mas sim uma história em duas partes, concebida para explorar o tema inteiro em profundidade. O orçamento do projeto é reportado em torno de 100 milhões de dólares, tornando-o um dos filmes religiosos mais ambiciosos já realizados. As gravações já estão em andamento nos renomados estúdios Cinecittà, em Roma, o mesmo local onde tantos grandes filmes históricos e épicos já foram produzidos. Mas o que torna esta produção singular é a sua abordagem. Gibson já deixou pistas de que a história não será contada de forma tradicional. A narrativa vai além dos acontecimentos terrenos, explorando dimensões mais amplas do mundo. Por esse motivo, há quem acredite que o público possa vir a enxergar uma imagem de Cristo diferente daquela que costuma aparecer na arte ocidental. É possível que o filme traga à luz um Cristo preservado nas tradições etíopes, uma figura compreendida não apenas como um mestre sereno, mas como uma presença marcante e de influência profunda. Se isso acontecer, não será apenas uma mudança cinematográfica, mas algo que pode transformar a maneira como as pessoas enxergam Cristo. É por isso que este filme desperta tanta curiosidade quanto debate. E agora surge a questão fundamental. Se a história ocultou durante tanto tempo uma imagem diferente de Cristo, será que essa foi a única coisa que foi suprimida? Ou existiram outras tradições, ideias e narrativas que ficaram para trás ao longo do tempo? A história nem sempre segue uma linha reta. Com frequência, o que está visível não representa a história completa, mas apenas uma fração dela.
Diferentes tradições sobrevivem em lugares distintos e, com o passar do tempo, algumas vozes ganham força enquanto outras se apagam. E se compreensões sobre Cristo existiram em formas variadas, é natural supor que outros aspectos podem não ter sido incorporados ao entendimento comum. Talvez certas ideias estivessem à frente de seu tempo, ou a forma como foram interpretadas tenha se transformado. Hoje, com textos antigos sendo revisitados e novas tecnologias tornando-os acessíveis e compreensíveis, essa questão se torna ainda mais relevante. Estaremos nos aproximando da história completa? Talvez algumas coisas tenham desaparecido não por estarem erradas, mas simplesmente por serem diferentes. E é possível também que o mundo de hoje esteja mais preparado do que nunca para encará-las sob uma nova perspectiva. Quem sabe tenha chegado o momento de compreender aquelas partes da história que ficaram à margem por tanto tempo. E talvez o mundo esteja agora pronto para enxergar o quadro completo, aquele que antes era difícil de assimilar. Se você aprecia histórias assim, cheias de mistério e reflexão, inscreva-se no canal agora para ser o primeiro a saber de cada nova revelação e nunca perder nada.